Olá, irmãos. Mais uma semana estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, para meditar no texto das Sagradas Escrituras. O texto dessa semana para meditação é Abacuque 3, os versos 17 até o 19. É um texto bem conhecido, uma oração bem bonita. Vamos ver o que podemos extrair desses ensinamentos. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse texto aqui, essa parte é a oração de Abacuque, mas antes de chegar no ponto da oração de Abacuque, queria primeiro traçar um panorama do que estava acontecendo, né, na vida de Abacuque ali na vida do povo de Judá, né? Então, esse momento é o final do livro de Abacuque, que culmina com essa oração tão linda de Abacuque. Mas vamos entender o que aconteceu nos capítulos anteriores. Então, começa nos primeiros versos, os primeiros 4 versos, Abacuque reclama dos pecados, né, de Deus dos pecados de Judá para Deus, né? Então, o que acontece? Judá, ela tinha vivido momentos de um avivamento interessante com Josias, né? Judá tinha vivido momentos que se voltou ao Senhor, só que depois com os filhos de Josias isso foi por água abaixo, né? Seus filhos não seguiram os mesmos caminhos do pai e Judá começou a cair em pecados e cada vez mais uma nação que não estava nem um pouco temente a Deus. Isso persistiu muito tempo e Abacuque faz uma primeira reclamação, né? Fala, Senhor, olha esse pecado, né? Reclama para Deus sobre o pecado de Judá. E aí ele esperava uma resposta diferente de Deus, né? Aí Deus fala o seguinte: então tá bom, vamos lá. Então você pediu, eu vou falar o que eu vou fazer. Eu vou levantar os caldeus como instrumento de castigo sobre Judá. E aí o profeta ficou extremamente confuso, extremamente sem entender nada e falou: poxa, eu estou reclamando do pecado, agora se Deus vai levantar caldeus para ser um instrumento de castigo, né, para ajudar. E aí o profeta ficou mais confuso. Só que depois depois que Deus falou dessa maneira, ele reage até com mais aparente preocupação, falando: não, mas será que estaria proliferando mais injustiça? Só que aí Deus depois demonstra no capítulo 2 que também mostraria os caldeus também seriam punidos por essa soberba, né? Eles seriam instrumentos usados por Deus, mas também seriam punidos. Até nos capítulos 2, no capítulo 2 de 6 a 20, Deus apresenta 5 ais denunciando as atitudes pecaminosas dos soberbos. Ele fala do 2, 6 a 8, ele diz dos injustos agressores. Dos 9 a 11, ele fala dos que justificam em seus maus caminhos. De 12 a 14, os que derramam sangue em troca de vantagem. Do 15 a 17, os que enganam o próximo. E 18 a 19, os que confiam em ídolos. Então, queria trazer esse texto para nossa reflexão, porque essa era a situação vivida lá naquele momento. Parece que tem uma correlação grande com o que nós vivemos hoje, né? A impunidade, os homens maus, perversos, né, do pecado sendo proliferado. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, que é um momento para refletirmos, para buscarmos mais a presença de Deus, entendermos esse momento.
E eu queria trazer duas atitudes na vida de Abacuque, que foi quando ele caiu a ficha para ele do que ele tinha que fazer. Então ele começa confuso, né, do livro de Abacuque, ele começa confuso, pedindo, orando a Deus, pedindo uma intervenção, e Deus falando tudo o que ia fazer, de levantar os caldeus, até que um momento que chegou lá no capítulo 3, que ele cai a ficha e ele fala, vou ter uma atitude diferente. E as atitudes de Abacuque estão expressas nesse capítulo 3. E eu resolvi separar os três últimos versículos, que são bem conhecidos, das atitudes, de duas atitudes de Abacuque que servem para as nossas vidas hoje em dia. Então lá no versículo 17 ele narra toda essa situação, ele narra toda uma situação deplorável, ele narra, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. É uma situação catastrófica, uma situação que podemos trazer para hoje, uma situação que estamos vivendo, problemas sérios, problemas difíceis na economia, problemas difíceis na saúde. Apesar de tudo isso, qual foi a primeira atitude mencionada aqui? Está no versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, apesar de tudo isso, ele falou, eu tenho alegria no Senhor. Então, nós temos que ter, nesse momento todo, nesse momento de dificuldade, primeira coisa, alegria. O crente tem que estar alegre. Alegre porque o crente tem a certeza da esperança, né, do nosso Senhor. Então, nós temos que viver alegres. Lógico que nós não vamos ficar assim, eu tô doente, eu vou ficar contente de estar doente. Eu peguei coronavírus. Não, isso não é isso. Mas nosso interior, nós temos que estar alegres, transbordando essa alegria, exultando no Deus da nossa salvação. E a segunda atitude de Abacuque está no versículo 19, que diz o seguinte, o Senhor Deus é a minha fortaleza e me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então o Senhor, ele é a confiança. Então é nesse momento que Abacuque expressa a sua confiança. Ele diz, o Senhor é a minha fortaleza, eu não serei abalado, eu estou seguro no Senhor, eu posso confiar no Senhor. É essa hora que nós temos que nos apegar também à palavra do Senhor e dizer, o Senhor é a nossa fortaleza. Como Romanos 8 diz, que nada pode nos separar do amor de Deus. Também Salmos 118, 8 e 9 diz, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É exatamente isso que temos que fazer. Nós não podemos confiar nos homens, né? Confiar nas autoridades, botar a nossa esperança em um governo, botar a nossa esperança em uma liderança, botar a nossa esperança nos governantes do nosso país, né? Mas a nossa esperança, a nossa fortaleza tem que ser o Senhor. É o Senhor que vai nos trazer paz, é o Senhor que vai nos trazer segurança para esses momentos tão difíceis. Então, precisamos ter alegria em nossos corações e confiar em Deus em meio a todas essas tribulações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, momentos que às vezes não entendemos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, assim como Abacuque compreendeu, que ele tinha que aguardar, esperar no Senhor. Esperar alegremente, confiante, Senhor. E que essa atitude seja nossa, ó Pai. Que nós tenhamos, Senhor, em momentos como o que estamos vivendo, ó Pai, segurança, paz e alegria.
porque sabemos que isso é passageiro. Em breve estaremos louvando ao Senhor todos juntos, Senhor, e adorando o Teu nome, como igreja, como família, corpo de Cristo. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.